Por que todos os planetas orbitam no mesmo plano? Existem muitos sistemas planetários como o nosso no universo, com planetas orbitando uma estrela hospedeira. Nosso sistema planetário é chamado de Sistema Solar porque nosso Sol se chama Sol, depois da palavra latina para Sol, Solis, e qualquer coisa relacionada ao Sol, chamamos de solar. Assim que começaram a observar o céu noturno, os astrônomos descobriram que Mercúrio, Vênus, Marte e basicamente todos os planetas do Sistema Solar orbitam em órbitas quase coplanares. Como isso foi possível? Era necessária uma explicação para isso. A partir de hoje, pensamos que o motivo é o seguinte: as órbitas dos planetas são coplanares porque, durante a formação do Sistema Solar, os planetas se formaram a partir de um disco de poeira que circundava o Sol. Porque aquele disco de poeira era um disco, tudo em um plano, todos os planetas formados em um plano também. Mas vamos ver isso com mais detalhes. Senhoras e senhores, bem-vindos ao mundo da formação planetária. De acordo com os estudos mais recentes, todos os exoplanetas são diferentes, e há muitos deles por aí. Em alguns exoplanetas, chove diamantes. Alguns deles têm núcleo de ferro, outros têm núcleo de gelo. Os exoplanetas podem girar no sentido horário ou no sentido anti-horário, eles podem estar girando mais rápido ou mais devagar e podem ser grandes ou pequenos. Alguns deles podem ser habitáveis, com vastos oceanos em suas superfícies. Alguns outros, estando muito perto de sua estrela hospedeira, talvez em um processo de destruição por maré que os aquece, causando forte atividade vulcânica. Se tem uma coisa que entendemos sobre planetas, é que eles são todos diferentes uns dos outros. Mas todos eles têm uma coisa em comum. Todos os planetas e exoplanetas nasceram em um ambiente conhecido como disco circunstelar, em torno de sua estrela hospedeira. Como isso é possível? Vamos desde o começo. Usaremos nosso sistema solar como exemplo. Uma estrela se forma como consequência do colapso dinâmico de uma gigantesca nuvem de gás. Muito provavelmente, essa enorme nuvem de gás estava em um estado de equilíbrio realmente instável. As menores perturbações no gás podem levar a um colapso gravitacional sob o qual as moléculas se tornam cada vez mais densas e a nuvem encolhe como um todo. É provável que o evento que desencadeou o colapso tenha sido externo à própria nuvem, caso contrário, em equilíbrio entre suas partes. Os cientistas avançaram a hipótese que pode ter sido a explosão de uma supernova próxima, ou seja, uma estrela de grande massa que chegou ao fim de sua vida útil e explode, expelindo toda a sua atmosfera para o espaço. A onda de choque silenciosa teria então dado o impulso inicial à nuvem, assim a morte de uma estrela pode gerar o nascimento de outra estrela. O calor e a energia desse colapso criam uma pressão que, à medida que o tempo passa e a nuvem fica densa o suficiente, contrabalança o efeito da gravidade, mantendo o sistema unido. Quando o equilíbrio hidrostático é alcançado entre essas duas forças, gravidade e pressão, a estrela basicamente nasce. Estrelas são grandes e quentes bolas de gás, criadas pelo colapso de enormes nuvens de gás inicialmente frio. Achamos que a grande maioria das estrelas nasceu assim, e nosso Sol não é exceção. O que realmente acontece depois é um pouco mais incerto, mas sabemos com certeza nesta fase, há um disco circunstelar em torno da estrela, e o material continua em queda livre ao redor da estrela. Dizemos, ao redor, porque a matéria em queda livre não cai em uma linha reta em direção ao centro, mas gira em espirais cada vez mais apertadas. A rotação do Sol e dos planetas em torno de seu eixo, bem como a revolução dos planetas e outros corpos ao redor do Sol, é precisamente o remanescente desse redemoinho inicial. Na periferia da nuvem, longe da estrela, o restante do material continuou a girar em torno do centro. Então, algo simples, mas fantástico, aconteceu: o material se acomodou em uma camada fina no disco, sob o efeito desta rotação. Este é um conceito de física bastante básico ao qual estamos acostumados. Pegue sua máquina de lavar, por exemplo. Você a enche de roupas sujas, adiciona o alvejante, e pressiona iniciar. A lavagem começou. Agora você observa as roupas girando, basicamente orbitando em torno do centro da máquina de lavar.
À medida que giram, são empurrados para as paredes, e este é o efeito da força centrífuga. Mas se você olhar de perto, eles não são empurrados em direções aleatórias. Eles não estão espalhados aleatoriamente, eles estão girando de alguma forma de uma região em forma de disco. Basicamente, suas roupas estão orbitando quase no mesmo plano orbital. Isso é o que, bilhões de anos atrás, aconteceu com o material ao redor do Sol. O material afinou em um disco como consequência da conservação do momento angular, e alguns pequenos corpos, chamados planetesimais, começaram a se formar como consequência de colisões. As agregações subsequentes levaram à formação dos planetas como os conhecemos. Ainda hoje, os principais corpos do Sistema Solar giram em torno de nossa estrela em quase o mesmo plano, chamado de eclíptica. Bom trabalho! Esta é a maneira mais simples e elegante de responder à pergunta inicial por que os planetas do Sistema Solar orbitam no mesmo plano. Mas nosso Sistema Solar não é feito apenas de planetas. Se você pegar um telescópio, você pode ver claramente que outros corpos menores povoam nosso sistema planetário. Estes são asteroides, corpos congelados, e poeira. Os cientistas pensam que eles são os remanescentes mais antigos da formação do Sistema Solar, isto é, fruto de agregações primordiais que não conseguiram evoluir para planetas. Suas órbitas mais inclinadas que a eclíptica, testemunham precisamente o fato que esses corpos foram excluídos do mecanismo de formação principal ao longo do disco de rotação. A maior parte deste entulho espacial antigo, pode ser encontrada orbitando o Sol entre Marte e Júpiter, dentro do principal cinturão de asteroides. Asteroides variam em tamanho de distância, o maior em cerca de 329 milhas, 530 km de diâmetro para corpos com menos de 33 pés, 10 metros. A massa total de todos os asteroides combinados é menor que a da Lua da Terra. Alguns asteroides vão na frente e atrás de Júpiter. Estes são chamados de asteroides troianos. Asteroides que se aproximam da Terra são chamados de objetos próximos à Terra. NEO, a NASA acompanha de perto os NEO porque eles podem ser potencialmente perigosos. As agências espaciais estão atualmente procurando maneiras de desviar a trajetória de um asteroide, para defender nosso planeta. Na verdade, existe todo um campo de astrofísica e engenharia dedicado à defesa planetária. Por exemplo, a missão DART, lançada em novembro de 2021, impactará um asteroide em 26 de setembro de 2022, como uma demonstração de órbita de deflexão de asteroide. Basicamente, o DART impactará o asteroide Didymos para ajustar sua velocidade e trajetória. DART será a primeira missão espacial a demonstrar a deflexão de asteroides. Mal podemos esperar para ver se funciona. Mas antes de continuarmos, deixe o seu like no vídeo. Seu like é muito importante para nós, para que possamos continuar trazendo vídeos como esse para o canal. Além disso, peço também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Continuando. Então entendemos que, como regra geral, os planetas orbitam no mesmo plano. Como humanos ligados à Terra, adotamos o plano no qual a Terra se move ao redor do Sol como nosso plano de referência para o Sistema Solar. Se a trajetória do Sol for observada a partir da Terra referencial, ele parece se mover ao redor da Terra em um caminho que é inclinado em relação ao eixo de rotação em 23,5 graus. Este caminho é chamado de eclíptica. Ele nos diz que o eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano da órbita solar da Terra em 23,5 graus. Com esta convenção, se nos colocarmos na eclíptica, a Terra tem uma orbital inclinação de 0 graus e as inclinações orbitais de outros corpos do Sistema Solar são medidos em relação a isso. Por exemplo, Marte tem uma inclinação orbital de 1,8 e Mercúrio de 7,0. No entanto, a órbita do planeta anão Plutão é muito diferente. É altamente elíptico, viajando ao redor do Sol em um círculo achatado. E a órbita de Plutão é altamente inclinada, viajando em um ângulo de 17 graus. Esta estranha órbita dá a Plutão algumas características incomuns. Por exemplo, órbita tão amplamente que pode trocar de lugar com Netuno,
orbitando mais perto do Sol. A última vez que isso aconteceu foi em 7 de fevereiro de 1979. Plutão permaneceu mais próximo do Sol do que Netuno até 11 de fevereiro de 1999. Com sua massa baixa, a órbita de Plutão é na verdade bastante caótico através de suas interações com Netuno. Isso significa que não é fácil para astrônomos prever onde Plutão estará nos próximos milhões de anos, porque as incertezas aumentam e é impossível saber onde estará no futuro distante. Resumindo, poderíamos dizer que o que observamos no universo hoje é o resultado de processos físicos que ocorreram em uma escala de tempo de bilhões de anos. Por um lado, explicações físicas simples podem ser dadas para entender por que ambos os sistemas planetários e outros objetos, como galáxias espirais, têm a forma de um disco. Por outro lado, porém, os cientistas sabem que, infelizmente, vivemos em um mundo não determinístico. Universo que é bastante caótico. Isso significa que a menor perturbação em um sistema pode levar a resultados imprevisíveis. Portanto, podemos ter planetas orbitando em níveis altamente orbitais inclinadas como Plutão, ou características estranhas no tecido de uma galáxia, de um sistema Lua-planeta. Por exemplo, você sabia que a Lua está lentamente se afastando da Terra? Os efeitos do caos, porém, só são detectáveis em escalas de tempo muito longas. Quero dizer, eventos caóticos continuam acontecendo o tempo todo, mas seus efeitos são basicamente insignificantes nas escalas de tempo da vida humana. Isso é bom para nós, humanos, porque, dada a nossa vida curta em comparação com a idade do cosmos, podemos tratar os fenômenos como quase estáticos e fingir, mesmo que apenas por um segundo, que podemos prever o comportamento do universo. Esse vídeo acaba aqui. O que você acha disso? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Até o próximo vídeo.